Pronto, já estamos de volta e a jornalista Gabi Tricânico está aqui com a gente, ao vivo e em cores, e traz muito mais informações sobre a política da região, que é o que nos interessa. Boa noite, Gabi. Boa noite, tudo bem, Darcy? Tudo bem, quais são as novidades desta terça? Pois é, a terça-feira vai ser pautada no assunto saúde. Mais uma vez, as 3 câmaras municipais, nas quais eu acompanho os trabalhos legislativos, foram pautados aí temas referentes à saúde, onde encontra-se um caos. A gente começa falando sobre o município de Mauá, onde os vereadores questionaram essa transição da Fundação ABC para essa nova organização social de saúde, que inclusive ainda não foi definida, enfim, está tudo muito confuso. A dívida com a Fundação ABC ainda também não foi resolvida, como ela será paga, e agora tem uma notícia. Foi feito aí, então, um empréstimo no valor de 43 milhões para a Fundação ABC, que foi validada pela Prefeitura de Mauá, só que não passou pelo crivo do Legislativo, ou seja, passou um empréstimo sem aprovação dos vereadores. Eu conversei com o vereador de oposição Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Atendido pelo promotor e fizemos uma petição. Nós, vereadores, eu estava presente e também o presidente do sindicato de saúde ABC, o Visito. E o Ministério Público ficou de conversar logo em seguida com representantes do Executivo, com representantes da Fundação, para que pudesse fazer da melhor maneira possível uma transição da saída da Fundação e da contratação ou de outro OS ou da Prefeitura ter a responsabilidade de tomar conta da saúde, que é o que disseram, mas a gente sabe que a Prefeitura não tem condições. Então, nesse sentido, nós estamos apresentando um requerimento para ter algum documento oficial de que isso está acontecendo na cidade, para que a população não seja atingida como está diretamente. O que nós temos de informação é que sai nos meios de comunicação. No governo que o Átila é o prefeito que está afastado, ele já tinha aberto uma licitação para poder habilitar OS para poder trabalhar na cidade de Mauá. Eu não sei se eles estão utilizando essas mesmas aberturas que fez para habilitar ou se fizeram outros, que nós não temos informação. Nesse requerimento também nós estamos perguntando se eles vão contratar outra OS, quando, qual que é o prazo, se vai recontratar os trabalhadores da Fundação que possivelmente serão demitidos na nova OS, porque nós sabemos que a Fundação já demitiu desde o ano passado aqui com o governo Átila mais de 600 funcionários e não pagaram ninguém, né? Tiveram que entrar na justiça para ter seus direitos básicos, que é o fundo. Inclusive, na data de hoje, aconteceu a CPI das organizações sociais de saúde na Assembleia Legislativa, onde os representantes da Fundação ABC compareceram e foi descoberto lá que a Fundação tem mais de 18 CNPJ, ou seja, a Prefeitura também estava compactuando com esse tipo de serviço prestado para a municipalidade, mas a gente vai continuar apurando e tentando entender, porque agora com esse desligamento da Fundação ABC, mais de 1.000 pessoas serão demitidas e a falta de médico vai continuar no município. Falta um pouquinho aí de transparência. Já o vereador Manuel Lopes, do Democratas, foi ele quem fez esse pedido para o Ministério Público para apurar, então, esse empréstimo do Banco Santander à Fundação ABC sem a aprovação dos vereadores na Câmara Municipal de Mauá. 3 milhões do Banco Santander e da Caixa Econômica Federal. E esse empréstimo vai terminar em 2020. Então, eu gostaria de saber quem é o responsável. Será que esse dinheiro, esses 43 milhões que tomou emprestado, não está embutido aí nesses 150 milhões que a Fundação está dizendo que a Prefeitura deve? E nós também encaminhamos essa cópia também o requerimento, pedindo para a CPI da Assembleia Legislativa fazer investigação em cima deste empréstimo também. E, no mesmo tempo, mandamos também para o Tribunal de Contas, porque são todos os órgãos técnicos, têm as pessoas capacitadas e prontas, e tem condições de fazer com que a Prefeitura envie esses documentos urgentemente, porque nós não sabemos até hoje como é que vai ficar esses 43 milhões. E a população não pode pagar por essa dívida também, que foi realizada para salvar a Fundação ABC. É uma das alegações que este vereador está fazendo, tanto para o Ministério Público, Tribunal de Contas e a CPI, que para nós esse dinheiro, esse empréstimo teria que ter passado aqui pela Câmara Municipal para ser aprovado e com detalhe, segundo as informações que nós temos, é uma verba que eles estão pagando esse empréstimo com uma verba carimbada do SUS e sem aprovação legislativa não pode. Ou seja, uma bagunça nos cofres mauaenses. E falando nisso, o presidente da casa, Ademir Jacomuzzi, está também questionando a quebra de ordem cronológica dos pagamentos da Prefeitura Municipal. Desandou a quebra de ordem cronológica nos pagamentos que estão sendo efetuados. Então, eu quero saber com detalhes específicos, porque para quebrar a ordem cronológica tem que se justificar com profundidade e publicar
essa justificativa, simplesmente de forma genérica. Estou quebrando a ordem porque há necessidade disso. Isso não basta, a legislação não fala isso. Tem que se especificar com profundidade por que está quebrando a ordem cronológica. Tem várias, assim, nominalmente eu não posso enumerar agora para você, mas são várias as quebras, né, de ordem cronológica. Basta você verificar os boletins de caixa, você vai verificar que existem várias quebras de ordem cronológica e as justificativas são muito vagas. Não se trata de queda de braço, se trata de cumprir as minhas atribuições como vereador, certo? Quer dizer, se está quebrando a ordem cronológica, eu quero saber por que está quebrando e a necessidade de quebrar a ordem cronológica. Se há necessidade, do que? Porque é lógico que existem algumas coisas que às vezes há necessidade, mas tem que justificar o porquê está fazendo isso. E agora vamos falar do município de Santo André, porque o vereador Sargento Lobo fez uma denúncia sobre o falecimento aí de uma pessoa em um hospital da rede municipal. Com as mudanças aí na gestão, que cada vez mais acirra, né, o funcionalismo, os profissionais da saúde, que já tem um salário péssimo, vem uma administração totalmente desorganizada, cobrando serviços sem dar condições, ou seja, fecha 7 unidades, é claro que estrangulou os postos de saúde que estão abertos. E hoje as emergências, né, o serviço de UTI que é na Santa Casa tem sido brutalmente prejudicado, por quê? Porque com a mudança aí no ponto, dos médicos, enfim, muitos médicos pediram demissão. Ontem, por exemplo, recebi aqui no meu gabinete que uma pessoa, inclusive, até faleceu lá na Santa Casa. Tinha só um médico de plantão na UTI com estagiário. É muito grave, Gabi. Eu estou aferindo isso, estive lá no hospital, não consegui falar com a diretoria, porque ali você está com muitos cargos comissionados lá, parece que podando, parece que é um serviço de impedir até que os vereadores façam o serviço de fiscalizar. A população, imagina, nem entra lá. Aliás, tem munícipes que vêm aqui no gabinete querendo acompanhar os seus parentes no CHM, porque estão muito preocupados com o Serviço de Saúde de Santo André e promovendo, sim, nós precisamos caminhar para uma CPI para investigar esse Serviço de Saúde da cidade de Santo André. Nós não queremos que Santo André vire uma Mauá ou outras secretarias por aí, ou prefeituras por aí, que o secretário atual aqui da cidade passou. E é responsabilidade do prefeito Paulo Serra quem foi votado para ser o executivo da cidade, Gabi. Lamentável a situação da saúde também no município de Santo André. Agora vamos falar de São Caetano do Sul, onde o hospital de São Caetano, que estava com a reforma parada, recebeu um subsídio de fora, ou seja, da USCS, para poder continuar as reformas, porque, segundo informações, o governo não tinha dinheiro para tocar a obra. Pois é, isso é um grande questionamento. A secretária, várias vezes em audiência pública na Câmara, falou quando foi cobrada da redução de custos, é que estava diminuindo as despesas para gerir melhor, que inclusive ela disse exatamente isso, com menos vou fazer muito mais. E citou até aquele papa da administração, o Peter Drucker, falecido, né, ele dizia que administrar um hospital era muito difícil, mas ela dizia que iria entregar uma saúde de melhor qualidade. Aí chega, as obras estão paradas, inclusive o vereador César Oliva chegou a ser proibido de entrar lá no pronto-socorro, e aí foi necessário a universidade transferir esses recursos. Então, eu acredito que a gestão da saúde não está tão bem como a secretária tem alardeado mundo afora. Se vê São Caetano do Sul também passando por problemas na saúde. Lamentável, né, Darcio? 3 cidades, os 3 foram pautados com esses problemas graves na saúde. Quem sofre, é claro, é a população que fica desassistida. Ou seja, fica parada dentro de uma UBS, esperando por mais de 2 ou 3 horas para ser atendido. E muitas vezes não tem até médico para atender esse paciente. É só por hoje? É só por hoje. A gente volta amanhã, então, com as principais informações. E espero que nós venhamos aí com boas notícias das câmaras de São Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra. Com certeza. Uma boa noite e um bom descanso, Gabi. Para você também, uma ótima noite a todos vocês.